Bom, pessoal, hoje eu vou trabalhar um assunto que é relacionado a redes. Quando a gente fala de rede de computadores, já temos um assunto importante que é relacionado à camada OSI. Quando a gente fala da camada OSI, ela é composta por 7 camadas, ou seja, camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Olhou para essa imagem e bateu o desespero, né? Rapaz, vou ter que decorar tudo isso, é muita informação, né? Então, assim, eu recomendo que sempre, relacionado à camada OSI, que se você for estudar, sempre pegue as principais que mais caem, que é a camada de aplicação, né? HTTP, SMTP, POP3, extensivamente. A camada de transporte, que a gente tem o protocolo TCP e UDP, que são os que mais aparecem. E por último, eu recomendo que você olhe também a camada de rede, que a gente tem onde IPv4, IPv6, né, as suas versões IPv4, 32 bits, IPv6, 128 e assim sucessivamente, tá bom? Dessa camada eu separei alguns protocolos que a gente vai estar vendo agora nessa videoaula, tá bom? Eu vou colocar alguns que a gente vê mais caindo em prova, é mais usado. Vamos dar uma olhada agora. Então, os protocolos que eu separei foram estes, tá bom? O primeiro protocolo que nós temos é o protocolo DHCP. O protocolo DHCP, ele serve para configuração dinâmica de endereço de rede. Qual é o endereço de rede? O endereço de IP, que a gente falou agora há pouco ali atrás. O endereço de IP, toda vez que você conecta um computador, um celular, numa rede de computadores, ele ganha um endereço de IP. Se estiver ativado o sistema DHCP, quer dizer que ele vai mudar esse endereço sempre. Ou seja, se o endereço é 20, amanhã pode ser 30 e assim sucessivamente, tá bom? E isso é bem superficial este assunto. O próximo que nós temos é o FTP. O FTP ele é um protocolo de transferência de arquivos, tá bom? Bem tranquilo. Este protocolo ele tem sido muito cobrado em prova porque ele utiliza duas portas, é a porta 20 e 21. E já tem aparecido este assunto na prova, sobre as portas dele, a camada, né? Mas este assunto é um pouquinho mais a fundo, então a gente não vai se aprofundar tanto. Só decora isso até o momento. O protocolo FTP é um protocolo de transferência de arquivo. O nosso próximo protocolo é o protocolo DNS. Ele é o cara que é responsável pela tradução de endereços de IP para nomes de domínio, ou seja, todo mundo tem um nome, trazendo para a realidade. Maria, João, Pedro. Se nós não tivéssemos nome, nós seríamos chamados pelo endereço de CPF, pelo número de CPF, melhor. Ia chamar 92800, não é essa a ideia. No site, todo site, toda página, ela tem um endereço de IP. Se você não tivesse o DNS, você teria que digitar um número de IP para acessar esse site, tá bom? Bem superficial. E por último, nós temos o protocolo HTTPS, tá? É um protocolo de transferência de hipertexto seguro. Resumindo, eu posso dizer que ele é o protocolo de transferência de página com segurança. Pega as três últimas letras, que isso aqui é bem tranquilo para você decorar. Transferência de página com segurança. E, professor, quando não tiver o S no final? Quando não tiver o S no final, é transferência de página somente. Tem o S no final, transferência de página com segurança. Beleza? Vamos para as nossas questões agora. Olha o que acontece. Na próxima questão, ela diz assim, ó, em um acesso à internet, caso seja verificado o uso de protocolos HTTPS. Opa, uma palavrazinha que a gente acabou de ver. Está garantido que essas informações trafegam pela rede com certificado digital tanto do site acessado quanto do usuário que acessa o tal site. Olha aqui onde está a pegadinha da questão. O HTTPS ele garante o uso do certificado digital da página que você está acessando. Neste caso aqui, a questão está dizendo que o usuário é obrigado a ter um certificado digital. Isso está errado, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão ela diz assim, ó, há sites na internet que são acessados por meio de protocolo HTTPS, bem conhecido, a gente acabou de falar sobre o assunto, como por exemplo, o site que ele mencionou aqui. Qual é a função do HTTPS? Questão muito tranquila, né? Na questão ela diz assim, ó, tornar mais rápida a navegação, brincadeira, né? Bloquear as janelas do pop-up, garantir que o navegador apresente uma única página? Não. A nossa letra D, ela vai fazer o quê? Fazer com que os dados sejam transmitidos de forma
criptografada. Isso é uma das garantias do HTTPS, que ele vai garantir a transferência de página com segurança. Mas, professor, o que é criptografia? Quando você está conversando no WhatsApp, você não tem o número da pessoa, e quando você faz o primeiro contato com a pessoa, aparece o quê? Estas informações estão sendo criptografadas, ou seja, essa comunicação está sendo segura. A criptografia é o embaralhamento das informações quando entram na internet. É um assunto também um pouquinho mais a fundo, mas tranquilo. Até o momento você tem que saber que o HTTPS ele garante a segurança na sua comunicação, como também ele criptografa os seus dados nesta navegação. E é importante saber também que ele utiliza dois protocolos para essa segurança, que é o SSL e o TSL, tá? Também já foi assunto de provas, o SSL e o TSL, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, número 3, ela diz assim, ó, para a internet como para a intranet, quando existe necessidade de transferir, olha uma palavra-chave, transferir dados e arquivos, utiliza-se basicamente o protocolo. Qual é o protocolo que é responsável por transferência de dados? É o nosso FTP. Professor, mas tem o TCP. O que quer dizer o TCP? O TCP ele é um protocolo padrão de redes, ou seja, é um protocolo responsável pelo transporte de informações. É aquele cara que garante que vai ser entregue as informações, tá bom? O FTP é o protocolo de transferência de arquivo, o HTTP é a transferência de página, ou seja, não é criptografado como é o HTTPS. E por último, nós temos o SMTP, que é o cara que faz o envio de e-mail, tá? O mnemônico, eu posso dizer o que? Sua mensagem está partindo. O SMTP, sua mensagem está partindo. Então, é o cara responsável para enviar o e-mail, beleza? Vamos para o nosso próximo slide. Próximo slide, nós temos uma questão que ela diz assim, ó, o protocolo DNS. Opa, uma informação aí. Entre outras funcionalidades, transforma um nome de um endereço de MAC, ou MAC, como queira falar, da placa de rede. Não foi esse conceito que eu coloquei lá no início. Essa palavra MAC está errado. A gente disse o quê? Que é o cara responsável pela convenção de nomes para endereço de IP. Então, essa questão está errada, beleza? E para a nossa quinta e última questão, ela diz assim, ó, é responsável pela configuração dinâmica de endereço. Olha uma palavra-chave, configuração dinâmica de endereço. Em uma rede de computadores, ou seja, atribui automaticamente o endereço de IP quando um computador é inicializado ou conectado a uma rede de computadores. O trecho textual acima se refere ao protocolo. Se é configuração dinâmica de endereço, a gente está falando de quem? DHCP. SMTP, falamos no slide anterior, é o cara responsável que envia e-mail, sua mensagem está partindo. Se eu tenho um de saída, eu tenho o protocolo de e-mail. E vale lembrar que esse protocolo que recebe e-mail, ele mantém uma cópia dos e-mails, que isso já apareceu em algumas provas. Professor, e qual é o que não mantém uma cópia dos e-mails? O POP3. O IMAP, ele recebe e-mail e mantém uma cópia. O POP3 não mantém uma cópia. Nós temos o HTTP, que é a transferência de página, só que não é criptografada. Nós temos o SNMP, que ele serve para o monitoramento e gerenciamento de redes. E a nossa resposta, que é o protocolo de configuração de IP dinâmico. Beleza, pessoal? Aqui eu vou finalizando. Coloquei 5 questões, tranquilo. Beleza? Espero que tenha entendido o assunto. Qualquer coisa aí pode acionar. Até mais. Tchau, tchau.